nossos olhos. Redenção se aproxima, já estamos quase ouvindo os clarins de sua vinda. Ainda é tempo de ir avante, anunciar a toda a gente que Jesus está voltando, vitorioso e triunfante. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Em direto da cidade de Espinho, ao norte de Portugal, o programa As Grandes Revelações do Futuro. Para todos os amigos de língua portuguesa em Portugal continental, na Ilha da Madeira e nos Açores, e também em África, no Brasil, nos Estados Unidos e no Canadá. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Novamente conosco, esta noite, o quarteto brasileiro adventista Os Arautos do Rei. Boa noite. Hoje nós vamos precisar da ajuda de vocês na música que nós vamos cantar, tá ok? Vamos fazer um ensaio. A música que nós vamos cantar, numa determinada altura, vocês vão dizer assim: e o gigante? Vocês vão perguntar, tá ok? E o gigante? Vamos fazer o ensaio. 1, 2, 3. Tá O gigante de vocês está desse tamanho, ó. Nós vamos apontar para vocês, vocês vão falar o quê? Vamos estar cantando em uma determinada altura e... Muito bem, vamos lá. Sou rapaz da vida, com sua vida em tudo. Sou rapaz da vida, rapaz de oração. Sou rapaz da vida, lá no pequeno rio. Sou rapaz da vida, 5 seixos pra si tomou, e uma pedrinha pôs na funda, girou. E uma pedrinha pôs na funda, então girou, girou. Girou, 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 girou. E uma pedrinha foi para o ar e o gigante veio ao chão. Sou o rapaz da vida, com sua funda em mão. Sou rapaz da vida, rapaz de oração, de oração. Sou rapaz da vida, lá no pequeno rio. 1, 2, 5 pra si tomou, e uma pedrinha pôs na funda, então girou, girou. E uma pedrinha pôs na funda, então girou, girou. Girou, 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 girou. E uma pedrinha foi para o ar. 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 E o gigante veio ao chão.
Obrigado pela participação. Temos conosco hoje a presença do Paul Antunes. Ele é um canadense e neste momento ele vai apresentar a sua mensagem musical. Cidade gloriosa de brilho e beleza sem par. Ao transpor seus portais, eu disse santo, e anjos meus uniram-se a mim, conduziram-me mansão por mansão. Oh, maravilhas eu vi. Disse então: eu quero ver Cristo. Ele por nós na cruz morreu. Prostrei-me, clamei, Ele é santo. Clamei santo, Deus é santo. Bati palmas e dei-lhe glórias. Glórias para o Filho de Deus. Ao transpor os portais da cidade, meus amados e meus irmãos surpreenderam-me nas ruas dos céus. Oh, que cenas não sei descrever. Eu vi Abraão, Jacó e Isaque. Falei com Marcos, Timóteo também. Então eu disse: Timóteo, eu quero ver Cristo, pois foi por mim que Ele morreu. Prostrei-me e clamei: Tu és santo, santo, meu Deus é santo. Bati palmas e dei-lhe glórias. Glórias, eu dei glórias. Bati palmas e dei-lhe glórias. Bati palmas e dei-lhe glórias. Bati palmas
e dei-lhe glórias. Glórias para o Filho de Deus. Sim, tem glórias para o Filho de Deus. Siahambe kukalenkwenkos, siahambe kukalenkwenkos, siahambe kukalenkwenkos, siahambe kukalenkwenkos, siahamba, hamba siahamba, hamba siahambe kukalenkwenkos, siahamba. Hamba siya hambe kukale kwenko. Hamba siya hamba siya hambe kukale kwenko. Siya hamba siya hambe kukale kwenko. Waku iwe mwene Yesu Jihowe umakala wina mono wami Jihowe Kristu kakutumwe na Yesu twasokwela ndokuheta twakuiweka mwemwene Yesu Jihowe wakuiga seno wamutu umakala wina mono wami Kristu kakutumwe na Yesu twasokwela ndokuheta wakuiweka mwemwene Yesu Jihowe umakala wina mono wami Jihowe wamakala wina mono wami Kristu kakutumwe na Yesu twasokwela ndokuheta wakuiweka mwemwene Yesu Jihowe Osweke kamaza ofukunyimi imayayana Yeswe
Iwa Mu Yesu Uyaluka Luka kumbeni Dokumiaka Calmo está meu coração, pronto a ouvir tua voz, Pai. Fala hoje, meu Senhor, quero ouvir tua voz. Vem ser comigo, ser meu abrigo. Calmo está meu coração, quero ouvir tua voz. Como o tempo passa rápido. Já estamos dentro da segunda semana. Amanhã, o pecado que Deus não perdoa. Muitas pessoas em muitos lugares têm me falado que este é o assunto mais impressionante de toda a série. Eu espero que todos estarão aqui. Nós estaremos falando sobre o Espírito Santo. E como o pastor já falou, nós vamos ter uma surpresa grande para domingo à noite. Nós vamos ter aqui um vislumbre do Rio Jordão, aqui dentro deste salão. Espero que ninguém vai perder essas noites. Sempre o povo fala que a última semana é muito mais interessante do que a primeira semana. E isso é lógico, porque já construímos o fundamento e agora é mais fácil colocar paredes depois de ter o fundamento. E a casa fica mais bonita quando está quase pronto, não é? E agora já colocamos o fundamento da primeira semana, agora vamos estar colocando as outras paredes e também a parte de cima da casa. Muitas pessoas creem que o ser humano veio do macaco. Há uns anos atrás, eu ouvi uma poesia que falava de 3 macacos, como se eles pudessem conversar. E a poesia dava a conversa dos 3 macacos. E as palavras iam assim: dizia um macaco aos seus companheiros, sentado à sombra de esbeltos coqueiros: espalham por aí estranhos boatos
que eu não posso crer que seja justo, de que o homem vem de nossa raça. Que pavor, que vergonha, que desgraça. Nenhum bicho que usa nosso nome deixa a mulher e filhos passar fome. Eu não sei de alguma macaca que desse aos filhos leite de uma vaca. Ou para passear com a macacada entregasse seus filhos a uma criada. Nenhum mono é capaz de bandalheira, de amar um pé de bananeira. Um momento só. E depois de encher-se como odre, deixar que o alimento fique podre, proibindo aos outros monos de provar e obrigando-os assim de ir roubar. Nenhum macaco força um companheiro a trabalhar para ele o dia inteiro. Nós temos de fazer uma rádio. Não permitindo que o coitado tome o suficiente para matar a fome. O homem tem caráter muito fraco. Não creio que ele é filho do macaco. Eu posso dizer que alguns dos meus antepassados certamente poderiam ter sido enforcados pelo pescoço. Mas eu não creio que nenhum dos meus antepassados se pendurou pelo rabo pelo coqueiro. Não, o homem não vem do macaco. Ou foi o Darwin que ensinou os ensinamentos de evolução. O Darwin uma vez olhou uma pena de um pavão. Ficou olhando as muitas cores e ele perdeu a fé em sua própria teoria. Ele dizia, é impossível que isso pode ser que o homem vem sem um criador, porque a pena do pavão é tão bem feito, tão perfeito, que não é possível que seja, por acaso, preciso haver um criador. Nas Escrituras Sagradas, nós temos uma pergunta feita pelo salmista. Disse, onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Faze-nos saber se tens entendimento. Quem lhe fixou as medidas? Se é que sabes. Ou quem mediu o cordel? Sobre que foram firmados as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra de esquina quando juntos cantavam as estrelas da manhã e todos os filhos de Deus bradavam de júbilo? Jó perguntou, onde estavas tu? Ou Deus perguntou a Jó, e nós perguntamos aos homens que parecem ser tão entendidos, acham que sabem tudo, como um ser humano que nunca foi para o paraíso pode saber que não existe paraíso. Que nunca saiu dessa terra pode saber que não existe Deus. Nós vamos hoje à noite para o livro de Gênesis. É um livro muito importante na Bíblia, um livro que muitas pessoas rejeitaram. Eles não creem mais no livro de Gênesis. Eles acham que este grande mundo, este universo se fez sozinho. Eles sabem que seu relógio de pulso não se fez sozinho. Eles sabem que nem uma máquina se faz sozinho. Eles compram um automóvel e leem as palavras Ford e sabem que essa companhia fabricou, mas eles acham que este mundo e este universo podia se fazer sozinho. Mas eu quero dizer hoje à noite que eu creio no livro de Gênesis. Eu creio na história da criação, tal qual foi relatado no livro de Gênesis. Eu creio no Criador. Eu creio mais do que isso. Eu creio que Jesus Cristo foi o agente principal da criação. A Bíblia nos fala isso. E se nós cremos em Cristo, precisamos crer na criação.
Mais ainda, eu creio que a criação foi exatamente como o livro de Gênesis disse que foi. Algumas pessoas dizem, sim, Deus fez o mundo, mas Gênesis não falou certo. Gênesis falou que foi feito em 7 dias, numa semana. Muitas pessoas dizem, eu creio que foram bilhões de anos. Eu não creio isso. Isso cria mais problemas do que resolve. Eles querem dizer isso para ter harmonia com a ciência, mas isso não dá harmonia. Isso causa problemas. Deus criou o sol no 4º dia. Ele criou no 5º dia os pássaros e os peixes. E no 6º dia os animais. Como podem os animais viver sem as plantas que foram criadas no 3º dia e ficar milhares e milhares de anos sem plantas? E como as plantas criadas no 3º dia podiam viver milhares de anos sem sol? Não é possível. Hoje à noite eu quero estudar a história da criação, como está na Bíblia. A Bíblia diz simplesmente, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há. Êxodo 20:11. Eu creio que se Deus quisesse dizer que o mundo foi criado em milhões de anos, Ele diria assim. Quando Ele disse que foi 6 dias, eu quero crer que foram 6 dias. Hoje vamos estudar o aniversário da criação. Vamos estudar a coisa que marca, o dia que marca a lembrança da criação de Deus. E nós vamos olhar os dias da criação um por um. Vamos olhar esses dias e ver o que a Bíblia disse que foi feito em cada dia. O primeiro dia. A Bíblia fala no primeiro dia da criação e lemos no começo do livro de Gênesis palavras muito simples. Disse Deus, haja luz e houve luz. Gênesis 1:3. Tão simples. Não precisava de nenhuma complicação. Nós queremos tornar as coisas complicadas e Deus torna as coisas simples e fácil de compreender. Disse Deus, haja luz e houve luz. Quando um mecânico quer consertar meu carro, ele traz uma luz e coloca lá embaixo do capô para ver o motor. Quando Deus queria criar o mundo, a primeira coisa que ele fez, Ele criou a luz. Depois vamos ver o segundo dia. No segundo dia da criação, Deus continuou o seu trabalho e mais uma vez é uma coisa muito simples. Chamou Deus ao firmamento, céu, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. Gênesis 1, versículo 8. Deus criou o firmamento no segundo dia. Vamos andando para ver o que aconteceu depois. Agora vamos ver o terceiro dia da criação. A Bíblia nos fala o que aconteceu no terceiro dia da criação. E disse Deus, produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas, que segundo as suas espécies deem fruto, que tenham em si a sua semente sobre a terra, e assim foi. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo as suas espécies, e árvores que davam fruto, que tinha em si a sua semente segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom, e foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. No terceiro dia, uma tarde e uma manhã, não 1000 tardes e 1000 manhãs, não 1 milhão de tardes e manhãs. Esse dia tinha uma tarde e uma manhã, como nossos dias de hoje. E o que fez Deus? Ele criou as plantas. O mundo vegetal, o reino vegetal, como dizemos. Ele criou todas as coisas que nós plantamos. Todas as flores lindas, as árvores grandes,
a relva que é tão lindo. Fazes crescer erva para os animais e a verdura para o uso do homem, de sorte que da terra tira o alimento. Salmo 104, versículo 14. Deus criou o mundo vegetal. Eu gosto de pensar que Deus estava preparando este mundo para a raça humana. Ele já estava pensando que um dia seres humanos vão viver neste mundo. É tal qual um noivo que prepara sua casa para a sua noiva. Ele começa muito antes do casamento de preparar as coisas. Ele vai para casa antes de trazer a linda noiva e ele coloca o carpete. Depois ele coloca quadros na parede. Ele enfeita a casa. Nós gostamos das plantas. Homens gostam de plantar coisas, plantar flores e verduras e tantas coisas boas. As senhoras gostam de ter plantas na casa. Deus preparou o mundo com flores e relva, carpete de relva. Mas vamos continuar, agora vamos para o quarto dia da criação. Deus continuou o seu trabalho. No quarto dia, Deus, pois, fez os dois grandes luminares. O luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. No quarto dia, Deus criou o sol e a lua e as estrelas. É tão interessante olhar para o céu. Muitos ateus olharam para o céu estrelado à noite e perderam a sua confiança na evolução. Eu sei de um astrônomo que era ateu, e ele ficou olhando as estrelas pelo telescópio. Ele chegou à conclusão que ele estava errado, que existe um Deus sim. Um grande pregador, o Charles Spurgeon, um dos meus pregadores prediletos da Igreja Batista do século passado, fez uma declaração uma vez. Ele disse: lá no céu, Deus ergue a sua bandeira para mostrar que o rei está presente. E levanta o seu escudo para que os ateus vejam quanto ele despreza a denúncia deles. Podemos olhar para as estrelas e podemos ver evidência que existe um Deus. Podemos ver que o rei está ali, as estrelas são a sua bandeira, as estrelas são o seu escudo para mostrar que ele ainda reina nos céus. Mas vamos para o próximo dia. No próximo dia, o quinto dia da criação, Deus fez o quê? Nós não vamos falar, vamos ler. A Bíblia nos fala claramente o que era. E nós vamos ler das Escrituras o que é que Deus fez naquele dia. Nós vamos ver que Ele continua a sua criação. Então, nós vamos estudar o quinto dia da criação e vamos ver tudo que foi feito naquele dia. Lemos das Escrituras e disse Deus: produzam as águas cardumes de seres viventes e voem aves acima da terra no firmamento do céu. Criou, pois, Deus os monstros marinhos e todos os seres viventes que arrastavam, os quais as águas produziram abundantemente, segundo as suas espécies, e toda ave que voa, segundo a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Gênesis 1, 20 e 21. Deus criou os peixes. Eu não sei o que o povo português faria sem peixe. O que o povo português seria sem bacalhau? O que o povo português, o povo do mar, seria se não tivesse criado os peixes? Peixes pequenos, peixes de toda espécie. E ele, os pássaros, o que nosso mundo seria sem pássaros? Não é?
sem o cântico dos pássaros para nos acordar de manhã, sem olhar os pássaros lindos voando pelo ar. Quantas espécies, quantos tipos de pássaros, pássaros de cores lindas. Eu gosto muito dos pássaros tropicais que eu vi no Brasil, com as suas muitas cores bonitas. Deus criou os pássaros no quinto dia. E Deus, vamos ver agora, continuando, o sexto dia da criação. O que aconteceu no sexto dia da criação? Deus continuou a sua obra e no sexto dia Ele criou os outros animais e também a raça humana. Lemos nas Escrituras: e disse Deus, produz a terra seres viventes, segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis, animais selvagens, segundo as suas espécies, e assim foi. Deus criou a maior jardim zoológico do universo. Criou todos os animais, grandes e pequenos, animais domésticos, animais selvagens. Deus criou tudo isso. Criou girafa grande e criou também os animais pequenos. Como é bom ver os animais de Deus. O leão no jardim zoológico seria bem mais interessante, né? E podemos ver quanto imaginação nos mostrou em criar todos esses animais. Deus criou tudo. E depois ele continuou ainda no sexto dia e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se afasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus nos criou, os seres humanos, no sexto dia da criação. Agora a criação está quase terminada, mas não totalmente. Falta somente uma coisa. Deus já fez o sol e a lua e as estrelas. Deus já fez a relva, todas as plantas. Deus já criou os peixes e os pássaros do mar. E Deus criou a raça humana, mas falta uma parte. E muitos cristãos creem em 6 dias da criação, mas não creem na semana inteira. Faltou alguma coisa. Aqui está a raça humana, Adão e Eva, em sua perfeição, sem pecado. Aqui está o mundo ao seu redor, para eles apreciar os animais de estimação para Adão e Eva, mas faltou alguma coisa. Gostaria de fazer uma pergunta aos amigos agora. Por que temos uma semana de 7 dias e não uma semana de 6 dias, ou 8 dias, ou 10 dias? Qual é o motivo que nós temos uma semana de 7 dias? Antes de responder esta pergunta, eu vou fazer uma outra pergunta. Por que temos um ano de 12 meses? Eu gostaria de alterar isso. Eu gostaria de ir para o governo, quem sabe para as Nações Unidas, e dizer, vamos alterar isso, eu gostaria de ter 13 meses. Assim eu poderia fazer mais cada ano. E um ano seria mais comprido. Seria possível? É claro que não. Nem os governos, nem as Nações Unidas não podiam alterar isso, porque o ano depende em forças naturais. O ano está baseado numa volta da Terra em torno do Sol.
O Sol faz uma volta ao redor, a Terra faz uma volta ao redor do Sol, e este indica que o ano tem que ter 12 meses. Nós não podemos alterar isso, já está definido. A natureza já definiu. Agora vem outra pergunta. O mês. Quem sabe podíamos alterar o mês, fazer o mês de 40 dias. Ou quem sabe o mês de 20 dias. Não. Não podemos fazer isso também. Não podemos fazer porque o mês está já determinado pela natureza, pelas forças que Deus nos deu. O mês está baseado nas fases da lua. Agora, mais uma coisa. O que determina quantas horas tem um dia? Eu gostaria que o dia tivesse 26 horas, alguns dias, quando estou passeando. Eu gostaria do dia que precisa trabalhar muito, às vezes, ser 15 horas. Podemos alterar o comprimento do dia? Não é possível, porque Deus já determinou. O dia está baseado na rotação da Terra em seu eixo. E essa é uma coisa que nós não podemos alterar. Agora já sabemos que o ano é determinado pelas forças da natureza. O mês está determinado pelas forças da natureza. Nós sabemos que o dia está determinado pelas forças da natureza. Agora, a semana. O que é que determina a semana? Olha, não há nada na natureza que determina que a semana deve ter 7 dias. Nada. Nada. A semana tem 7 dias. Sabe por quê? Porque vem da criação do livro de Gênesis. Este é o único motivo. A semana tem 7 dias porque Deus disse que teria 7 dias. E mesmo os ateus que não creem em Deus têm uma semana de 7 dias. Isso nos vem da Bíblia. Isso nos vem da história da criação. Quando Deus criou o ser humano, a criação estava quase pronta, mas faltava mais um dia e nós não lemos nada ainda deste dia, que também está no livro de Gênesis. Vamos ler. Vamos ler o que é que Deus fez no 7º dia da criação. Vamos para a Bíblia e lemos essas palavras. Assim foram acabados os céus e a terra, com todo o seu exército. Ora, havendo Deus completado no dia 7º a obra que tinha feito, descansou neste dia de toda a obra que fizera. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que criara e fizera. Gênesis 2, 1 a 3. Esses versos nos falam de 3 atos de Deus no 7º dia. 3 coisas que Deus fez no 7º dia da criação. 3 coisas importantes que nosso Criador, Jesus Cristo, fez. Nós estamos falando de Jesus Cristo porque sem Jesus, nada que nós falamos tem valor. Jesus é a base de todos os nossos ensinamentos. O Criador descansou no 7º dia. Este foi o primeiro ato. Ele descansou. Ele fez mais 2 coisas. Não somente descansou, mas depois de descansar, ele abençoou esse dia. Ele colocou uma bênção neste dia que os outros dias não receberam. Terceiro ato de Deus, em Gênesis 1, disse que ele santificou esse dia. O que quer dizer santificar? Santificar, disse, tornar santo. Quando ele criou o 7º dia da semana, ele santificou, ele tornou este dia santo.
Este dia foi feito santo por Deus. A Bíblia nos fala que Deus santificou. Agora, uma pergunta. O primeiro ato era descansar. Por que Deus descansou? O que acho? Eu acho que estava muito cansado. Querem ouvir minha opinião? Muito obrigado, graças a Deus. Minha opinião está errada. Deus não estava cansado, porque a Bíblia diz em Isaías 40, versículo 28, que Deus nunca fica cansado. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor Criador dos confins da terra, não se cansa, nem fatiga? É inescrutável o seu entendimento. A Bíblia diz que Deus nunca fica cansado. Então, por que descansar se não está cansado? Há um outro motivo. Quando nossa menina era bem pequena, às vezes nós recebíamos visitas e era hora para ela dormir. 8 horas, colocamos ela na cama, mas ela não queria dormir, porque ela queria ficar lá com as visitas, ouvindo a conversa. Dizia, olha filha, você vai para a cama agora. Dizia, não quero ir para a cama. E para motivar ela, eu disse, papai vai contigo. Eu levei ela, coloquei ela na cama e deitei ao lado dela. E fingi que estava dormindo para ver se eu mostrasse um exemplo para ela. Porque não era papai que precisava dormir às 8 horas, era a menina. Mas às vezes o papai adormeceu antes da menina. Deus descansou não porque estava cansado, porque Ele sabia que nós precisaríamos descansar. E Ele mostrou um exemplo para a raça humana. Ele descansou para mostrar um exemplo, e nós vamos ver que Deus fez muitas vezes atos só para ser um exemplo para nós. Por exemplo, Jesus foi batizado. Jesus não precisava de purificação, ele foi batizado para mostrar um exemplo para o ser humano. Deus descansou para mostrar um exemplo para o ser humano. Mas vamos agora deixar o livro de Gênesis. Nós vamos estudar a Bíblia de uma maneira que aprendemos algumas noites atrás. Na sexta-feira à noite, quando aprendemos que devemos estudar a Bíblia como? Com um texto só? Não um texto só, mas regra sobre regra, mandamento sobre mandamento, um pouco aqui, um pouco ali. É isso que vamos fazer. Vamos passar agora para o livro de Êxodo. E aqui podemos ir para Monte Sinai, onde Deus deu 10 mandamentos. Incrível, quase todos os cristãos creem em 9 mandamentos, mas todos não creem em todos os 10. O mandamento que muitas pessoas não aceitam é o 4º mandamento. Vamos ler. Deus escreveu com a sua própria mão, Deus escreveu com seu próprio dedo este 4º mandamento. E nós vamos ler este mandamento das Escrituras, quando ele disse que devemos nos lembrar do dia de sábado para nos santificar. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Neste dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra e o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Parece familiar essas palavras? Deus disse, lembra-te do dia do sábado para o santificar. E ele disse, por que devemos lembrar do dia do sábado? Porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra e o mar e tudo, e descansou no 7º dia e abençoou esse dia. Não são minhas palavras, são as palavras das Escrituras Sagradas.
Deus disse que nós devemos lembrar do sábado porque é memorial da criação. Aniversário da criação. Lá no coração dos 10 mandamentos, Deus disse que nós devemos lembrar do dia de sábado. São Tiago, no Novo Testamento, disse que devemos guardar todos os mandamentos, não somente alguns. Ele diz, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeçar em só um ponto, tem se tornado culpado de todos. Como pode ser que em São Tiago 2:10, falarei isso? Usar uma ilustração, uma parábola. Não se lembra que uma parábola é uma ilustração, não é a verdade. Não aconteceu, é somente uma ilustração. Uma parte da parábola é verdade. Quando morava no Brasil, havia muitos ladrões. Eu não achei muito seguro a nossa casa. E minha menina gostava muito de animais. Eu comprei um cão Doberman. E era um cão muito bom. Ninguém chegava perto da nossa casa. Quando as pessoas passavam em nossa rua, eles iam para o outro lado da estrada, da rua, para passar. Ninguém queria passar perto, porque estavam com medo do grande cão. Mas quando compramos o cão, não estava acostumado de ficar em casa e tivemos que amarrar o cão para não fugir. Eu comprei uma cadeia e amarrei o cão e fui embora para trabalhar. Quando cheguei em casa, o cão não estava. Olhei a cadeia, não estava quebrada, estava cortada. Eu vi claramente que um elo do correio estava cortado. Eu disse, quem fez isso? Eu falei com meu vizinho, disse, olha, eu vi, foi o vizinho do outro lado, eu vi ele cortar. Eu tenho que falar com ele. Disse, por que o senhor cortou a cadeia? Disse, não fui eu. Não, mas meu vizinho disse que viu o senhor cortar a cadeia. Disse, não, eu não cortei. Eu cortei somente um elo. Não cortei o resto. O que vale correr sem um elo, não é? Isso é Deus que está dizendo. Quando nós quebramos uma parte da lei, estamos quebrando corrente que tem 10 elos. E o corrente está quebrado. Estava lavando louças. Um prato escapou e quebrou. Era predileto, prato da minha esposa. Disse, você quebrou meu prato? Disse, não. Quebrei só uma parte. O resto está bom, não é? Não. Quando quebramos a lei de Deus, está quebrado. Mesmo somente uma parte. A Bíblia disse assim. Mas agora queremos passar. Mandamento sobre mandamento, preceito sobre preceito, aqui um pouco, ali um pouco. Vamos para o Novo Testamento. Vai comigo para um lugar que eu gosto de visitar. Lá em cima do Monte Carmel, pode-se ver uma cidade chamada Nazaré. Eu quero que vocês todos vão fazer uma viagem comigo agora. Vamos viajar através do tempo. Vamos viajar através dos continentes. Vamos viajar para Israel, mas eu quero também viajar para trás. 1000 anos, 2000 anos, para o tempo de Cristo. E visitamos a cidade de Nazaré. E passamos uma oficina de carpinteiro. E lá está uma placa, diz José de Nazaré. E lá está ele trabalhando, e ao lado um rapaz, um menino trabalhando com ele. O menino tem uma aparência especial, parece que tem a aparência de um rei. E lá estão eles trabalhando, e nós passamos lá, no domingo à noite, lá estão eles trabalhando. Passamos na segunda, terça, quarta, quinta, e lá está o pai e o filho trabalhando na oficina. Trabalhando juntos, não sei o que fabricavam, certamente móveis para o povo de Nazaré. Notamos uma coisa, passamos no sábado e a oficina está fechada. Uma placa disse fechado aos sábados.
Como posso saber isso? Eu abro a Bíblia para Evangelho de São Lucas, capítulo 4, disse, chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Jesus guardava o sábado. Era o costume, não era uma coisa que fazia de vez em quando. Disse, segundo o seu costume. Agora, se uma pessoa vai para um lugar uma vez, não é costume. É costume se vai numa base regular. Jesus guardava o sábado por quê? Porque ele era o Criador. Ele que descansou no primeiro sábado da criação, ele abençoou esse dia, ele santificou esse dia. Foi ele também que deu a lei dos 10 mandamentos. Nós podemos ler isso da Bíblia. Vamos ler alguns textos da Bíblia que nos mostram isso. Em primeiro lugar, lemos umas palavras do apóstolo São Paulo. Disse, pois não quero, irmãos, que ignorais que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e na nuvem e no mar todos foram batizados em Moisés. Então ele continua. Todos foram batizados em Moisés e todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam todos da mesma bebida espiritual e bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo. Algumas pessoas acham que no Velho Testamento não havia Jesus, que era somente Deus o Pai no Velho Testamento, Deus o Filho no Novo Testamento. Paulo diz que não. Diz lá no deserto, lá no Monte Sinai, a pedra era Cristo. Cristo estava lá para escrever a lei. E lemos mais. Diz, desceste sobre o Monte Sinai, do céu, falaste com eles, e lhes deste juízos retos, e leis verdadeiras, e bons estatuas e mandamentos. E teu santo sábado lhe fizeste conhecer, e lhes ordenaste mandamentos, estatuas, e uma lei por intermédio do teu servo Moisés. Jesus deu a lei dos 10 mandamentos, por isso ele sabia que o sábado deve ser guardado. Jesus guardava o sábado, o 7º dia da semana. Ele que criou o sábado. E a Bíblia diz por que ele criou o sábado. Um dia ele curou alguém no sábado e disseram para ele, está quebrando o sábado. Ele disse, não estou quebrando o sábado. Eu sou o criador do sábado. Eu sei mais de como guardar o sábado do que qualquer outra pessoa. E ele disse em São Marcos 2, 27 e 28, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Pelo que o Filho do Homem até do sábado é o Senhor. Ele é o Senhor do sábado, por isso o sábado é realmente o dia do Senhor. Porque ele disse que ele é Senhor do sábado. Eu vi alguém dizer, mas o homem não foi feito para o sábado, então não precisamos guardar. Quando eu trabalhava em Toronto, entre o povo português, eu tive uma experiência única. Até ali, eu sempre comprava meus patos numa loja lá na América chamada Sears. Pato já feito. Às vezes servia bem, às vezes servia mal. Comprava os patos e não foram feitos para mim. Foram feitos numa fábrica, mas eu não tinha dinheiro para comprar um pato, fazer como alfaiate. Mas havia lá entre nossa congregação um alfaiate português, chamava Antônio Ribeiro. E um dia ele disse para mim, pastor, compra um pedaço de fazenda bonito, eu vou lhe fazer um pato que não vai lhe custar nada, somente a fazenda, eu vou fazer de graça. Eu fui lá, ele tomou as medidas direito,
E sabe o que? Quando o fato ficou pronto, me serviu perfeitamente. Não era grande nem pequeno. Era perfeito. Pergunto, esse fato foi feito por mim? Ou eu fui feito para o fato? Como era? Não, eu não fui feito para o fato. Eu existia muito antes do fato. O fato foi feito para mim. Então, o que acha? Se o fato foi feito para mim e eu não para o fato, eu devo jogar o fato no lixo, porque não presta, verdade? Ao contrário. Jesus não disse que o sábado foi feito para o judeu, ele disse que foi feito para o homem. E ele é o Senhor do sábado. Isso não significa que o sábado foi abolido. Ao contrário, quer dizer que o sábado tem valor para o ser humano. Agora, no tempo que nos resta, eu quero falar do texto perdido. Os irmãos, agora, tenham paciência comigo, todos os nossos amigos aqui. Eu quero fazer algumas referências aqui, porque alguém me falou que há um texto na Bíblia que disse que o sábado foi mudado para domingo. Qualquer lugar na Bíblia disse que não precisamos guardar o sábado, mas devemos guardar o domingo. Então, eu vou agora procurar a Bíblia para achar esse texto. E nós vamos, nos próximos minutos, ler tudo que a Bíblia fala sobre domingo. A palavra domingo não está na Bíblia, mas a Bíblia fala no primeiro dia da semana. Nós sabemos que domingo é o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição de Cristo. Então, vamos ver se há qualquer referência na Bíblia que diz que o sábado não é mais santificado e que domingo agora é santificado. Vamos ler tudo que a Bíblia fala sobre este assunto. Vamos começar com um versículo que já lemos. Gênesis 1, 5. Deus chamou a luz dia e as trevas noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Aqui não disse que o sábado não é sagrado mais, não disse que domingo é sagrado. Então vamos ver para o próximo texto. A próxima vez que a Bíblia fala no primeiro dia da semana é São Mateus 28, 1. E aqui em São Mateus 28, 1, disse, no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. O primeiro dia da semana foi o dia da ressurreição de Jesus Cristo. O sétimo dia da semana era o dia que ele descansou, abençoou, santificou. O primeiro dia da semana é um dia de muita importância. Foi o dia que Jesus ressuscitou, saiu do sepulcro. Foi o dia que ele venceu a morte para todo sempre. Um dia de muita importância para cristão. Ele não deixou nem os ossos naquele túmulo que eu tenho visitado muitas vezes. Ele saiu triunfante. Jesus ressuscitou o primeiro dia da semana. Que dia glorioso que era. Maravilhoso a ressurreição de Cristo. Nunca vamos diminuir a importância da ressurreição. Mas em lugar nenhum, disse ele, que devemos guardar nem o dia da crucifixão, que foi sexta-feira. E sem a crucifixão não podia haver ressurreição. E foi a crucifixão que nos salvou. A crucifixão é o ponto alto, mas ele não disse que devemos guardar o dia da crucifixão, não disse que devemos guardar o dia da ressurreição, disse o sétimo dia é o sábado que devemos guardar. Portanto, nós sabemos que a Bíblia fala que ele ressuscitou no primeiro dia da semana, mas não disse nada numa mudança. Portanto, vamos para o próximo texto. O próximo texto é São Marcos 16, 1 e 2. E mais uma vez disse, ora, passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para ir ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro muito cedo ao levantar o sol. Mais uma vez temos uma mensagem da ressurreição. Mas mais uma vez não fala nada que o dia foi mudado. Não fala nada que devemos guardar este dia. Então vamos rapidamente para o próximo texto. O próximo texto, então,
encontramos em São Marcos 16, 8. E aqui, mais uma vez, temos o relatório da ressurreição. Ora, havendo Jesus ressurgido cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Que maravilhosa coisa foi quando Jesus apareceu a Maria Madalena. Ela pensou que era o jardineiro e ela disse: levaram-me meu Jesus, eu não sei onde colocaram. E Jesus falou uma palavra, Maria, e ninguém podia falar o nome dela como Jesus falou. E ela reconheceu o seu Salvador, que ressurgiu do túmulo. Mas não disse lá nada que o dia mudou. Então vamos para o próximo texto. São Lucas 24:1. E vamos examinar esse texto um pouco mais. Disse, e as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia, seguindo a José, viram o sepulcro e como o corpo foi depositado. Então voltaram e preparam especiarias e ungüentos. Nós notamos as próximas palavras. E no sábado repousaram conforme o mandamento. Mas já no primeiro dia da semana, bem de madrugada, foram eles ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e acharam a pedra revolvida do sepulcro. A Bíblia disse que as mulheres descansaram o sábado segundo o mandamento. Sabia, meus amigos, que essas mulheres, uma era a Santa Virgem Maria. A mulher tão santa que Deus a escolheu para ser mãe da sua filha, do seu filho. Uma pessoa tão santa que Deus chamou ela como a pessoa mais santa entre as mulheres. E sabe que dia ela guardava? Disse, guardava o sábado segundo o mandamento. Ela seguia os mandamentos de Deus. E não fala nada que foi mudado. No primeiro dia da semana, bem de madrugada, foram ao sepulcro, levando as especiarias. No dia primeiro da semana, Jesus ressuscitou. Vamos para o próximo texto, a próxima passagem. É São João 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra fora removida do sepulcro. São João 21. Mais uma vez, somente fala da ressurreição e não fala nada de uma mudança. Vamos adiante. Próximo texto, São João 20, 19. Chegado, pois, a tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana, e estando os discípulos reunidos com as portas cerradas, por medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. Eu ouvi um pregador dizer uma vez, aqui é a prova que os discípulos guardavam o domingo. Porque aqui tem uma reunião. Os discípulos estão reunidos em honra da ressurreição. E isso mostra que depois da ressurreição, eles guardavam sempre domingo. É uma bonita teoria. Mas vamos olhar bem o que a Bíblia disse. A Bíblia disse que estavam reunidos em honra da ressurreição. Não, meus amigos, não foi isso que a Bíblia disse. Os discípulos reunidos com as portas cerradas, por que motivo? Por causa do medo dos judeus. Eles não estavam reunidos em honra da ressurreição. Eles estavam lá reunidos com medo dos judeus. Eles não estavam honrando a ressurreição porque eles não acreditavam ainda na ressurreição. Foi enquanto eles estavam lá com medo dos judeus que de repente Jesus apareceu. Disse, os discípulos estavam reunidos, as portas cerradas por medo dos judeus, quando de repente Jesus apareceu entre eles. De repente, Jesus veio entre eles e disse, paz seja convosco. Jesus chegou e falou com eles.
paz seja convosco. Jesus pode entrar, mesmo as portas fechadas. Mas eles não estavam guardando o domingo em honra da ressurreição. Ao contrário, estavam lá por medo dos judeus. E Jesus foi lá e ele mostrou as mãos e os pés, porque eles pensavam que era um espírito. E Jesus comeu diante deles para mostrar que a sua ressurreição era real. Existem mais 2 lugares só em todas as escrituras que falam do primeiro dia da semana. Vamos ler no livro de Atos, capítulo 20. Diz: no primeiro dia da semana, tendo nós reunido a fim de partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até a meia-noite. E alguém dizia: aqui há uma reunião e Paulo está pregando e esta reunião está sendo feita no primeiro dia da semana. Aqui tem a prova que domingo é o dia sagrado. Mais uma vez, vamos estudar bem, porque nós queremos ver o que a Bíblia disse, não nossa opinião. Não querem a minha opinião, eu não quero a sua opinião, eu quero a opinião da Bíblia. Não é melhor assim? Paulo estava pregando, ele pregou até meia-noite. Eu prometo, eu não vou pregar até meia-noite hoje. Paulo era melhor pregador do que eu, certamente. Porque tenho certeza que se eu pregasse até meia-noite, eu estaria pregando ou para bancos vazios ou para pessoas dormindo. Eu não quero que isso aconteça. Então, eu não vou pregar até meia-noite, mas Paulo pregou até meia-noite. E mesmo assim, mesmo Paulo, este grande pregador que pregou até a meia-noite, mesmo ele causou um menino a dormir. A Bíblia nos fala que um menino que estava na janela, um rapaz, adormeceu na pregação de Paulo e ele caiu. E eles correram lá embaixo. Lá estava ele embaixo, havia caído, pensavam que estava morto. Mas Paulo foi lá e operou um milagre. E o menino se levantou. E o que Paulo falou? Agora vamos voltar, porque eu quero terminar o meu sermão. Era meia-noite, ele ainda não havia terminado o sermão. E ele foi pregar mais. E a Bíblia disse que ele pregou, então, até madrugada. Agora, eu quero olhar bem perto a Bíblia. Este primeiro dia da semana que Paulo pregou, quando foi? Muitas pessoas dizem que foi domingo à noite, mas os escolares bíblicos sabem que não foi domingo à noite. Sabe por quê? Que na Bíblia, o dia não terminava e começava com meia-noite. Quando Deus criou Adão e Eva, não colocou um relógio nas árvores. Eles guardavam os dias de pôr do sol até pôr do sol, como os judeus fazem até hoje. O sol era o relógio, não um relógio como nós conhecemos hoje. Notamos, em Gênesis, disse a tarde e a manhã. A tarde sempre primeiro. Nos tempos bíblicos, e ainda nas terras bíblicas hoje, o dia começava como o pôr do sol e terminava com o pôr do sol. E nós ainda seguimos esse costume um pouco. Quero fazer umas perguntas. Quando é a noite da véspera de Natal? A noite depois de Natal ou a noite antes? É a noite antes. Quando é a noite da véspera do Ano Novo? Não é a noite depois do primeiro dia do ano, é a noite antes. Sempre o dia começava com o pôr do sol. Nas terras bíblicas, quando o sol se põe, o dia terminou, começou outro dia. Se perguntar a alguém em Israel hoje, quando é a noite do primeiro dia da semana, eles dirão, é a véspera do primeiro dia da semana, é sábado à noite. Paulo pregou no sábado à noite. Pregou a noite inteira. Pregou até meia-noite, houve um acidente. Depois ele pregou até o madrugado. E o que aconteceu depois? Domingo de manhã cedo, ele fez uma viagem longa. Ele continuou a viagem, porque aquela reunião, naquele sábado à noite, era uma reunião de despedida. A Bíblia diz que Paulo ia viajar e por isso ele estava pregando aquela noite.
e no dia do domingo ele fez a sua viagem longa. Ele não era guardador do domingo. Existe mais uma passagem que fala no primeiro dia da semana. Essa passagem se encontra em 1 Coríntios 16, 2. Vamos ler o que a Bíblia disse lá. Aqui diz, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder, conforme tiver prosperado, guardando-o para que se não passem coletas quando eu chegar. E alguém me disse, isso quer dizer que devem fazer uma reunião e fazer uma coleta no primeiro dia da semana. Ao contrário. Se cada um de parte, cada um em sua casa, cada um faça a sua contabilidade no começo da semana, no primeiro dia. Cada dia, cada pessoa, no primeiro dia da semana, vai resolver quanto vai dar para Deus. Para não haver coleta. Não tem nada a ver com coleta. Mas alguém me pergunta, então, por que tantas pessoas guardam domingo se a Bíblia não fala que devemos guardar domingo? Nós vamos estudar um pouco mais e ver. Mas, em primeiro lugar, me perguntam, os discípulos, que dia guardavam? Vamos ler Atos 13 e 14. Falando de Paulo, os seus companheiros dizem, mas eles passando de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e entrando na sinagoga no dia de sábado, sentaram-se. Aqui Paulo está guardando o sábado. Quando chegava o dia de sábado, ele ia para a sinagoga. Alguém me disse, isso foi porque os judeus estavam lá. Não creio. Nós vamos mostrar que isso não é verdade, mas vamos ler mais uma passagem. No sábado seguinte, reuniu-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Atos 13, 44. Outro sábado, Paulo estava lá guardando o sábado. E o próximo sábado? Disse, no sábado saímos portas afora para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar de oração e sentados falávamos às mulheres ali reunidas. Quando Paulo estava numa cidade de paganismo, onde não havia sinagoga, não havia judeus, não podia ir para a sinagoga, ele foi para a beira do rio. E lá ele fez as suas orações, e lá ele fez a sua pregação. Em Atos 17 disse, ora, Paulo, segundo o seu costume, foi ter com eles e por 3 sábados discutiu com eles sobre as Escrituras. A Bíblia diz que Jesus tinha costume de adorar a Deus no dia de sábado. Paulo tinha o mesmo costume. Lemos mais, ele discutia todos os sábados na sinagoga e persuadia a judeus e gregos. Atos 8, 4. Ele foi para uma cidade e durante todo o tempo que ele estava lá, a Bíblia diz que ele ia todos os sábados, ele guardava. Quantos sábados foram? Ele ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Atos 18, 11. Naquela cidade ele ficou 1 ano e meio e a Bíblia diz que ele guardou todos os sábados. Alguém me perguntou por que é que os discípulos sempre guardavam o domingo se não foi mudado. E a resposta é, os discípulos não guardavam sempre o domingo. A resposta é que os discípulos guardavam o sábado. Quantos sábados temos em poucos versículos de Atos que Paulo guardou? Vamos somar. Vamos ver quantos foram. Os sábados que Paulo guardou. Somente em poucos versículos. Atos 13 e 14 foi um sábado. Atos 13 e 44, outro sábado. Atos 16, 13, outro sábado. Atos 17, 2, 3 sábados. Depois Atos 18, 4 e 11, 78 sábados. Em poucos versículos, de Atos 13 a 18, temos 84 sábados que Paulo guardou. Não tem dúvida, meus amigos. Todas as pessoas na Bíblia guardavam o sábado. Nós vamos ver o templo de domingo. Está apoiado em somente 9 versos. Mas todos esses versos falam alguma coisa, mas nenhum fala que devemos guardar o domingo. Olhamos o primeiro verso no lado esquerdo, onde podemos ver em São Mateus que era uma história da ressurreição só.
Assim, São Mateus 18:1 não pode ser usado e precisamos tirar o pilar. Olhamos o Marcos 16:7 e podemos ver que também não apoia o guarda de domingo. Podemos continuar em Marcos e podemos ver o próximo texto que também não fala em guardar o domingo. Podemos ir para o Evangelho de São Lucas 24 e não fala no guarda de domingo. Podemos ver São João capítulo 20 e não fala no guarda de domingo. Continuamos para João 20. Outro texto mostra que não fala nada em guardar o domingo. Texto por texto podemos ver. E cada um fala a mesma coisa. Nenhum apoia a guarda do domingo. Nós olhamos todos esses textos e todos falam a mesma coisa. Tiramos o último texto e o templo precisa cair, porque não há apoio. O profeta Daniel disse que seria seres humanos que iam mudar o dia de guarda de sábado para domingo. Proferirá palavras contra o Altíssimo e consumirá os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos e a lei, disse Daniel. Foi no tempo de Constantino que os homens resolveram de mudar o dia. 300 anos depois de Cristo. Se lembra que Constantino, nós falamos dele, marchou o seu exército pelo rio e disse que estão todos batizados? Mas não eram cristãos, eram pagãos batizados. E porque o pagão guardava o domingo, que era dia do sol, como disse no alemão, Sonntag, como disse em inglês, Sunday, que quer dizer dia do sol, eles não queriam mudar seu dia de guarda. Eles adoravam o sol como Deus. E por isso eles mudaram de sábado para domingo. O profeta nos disse isso. E nós sabemos que muitas pessoas, muitas religiões sabem isso. Eu vou agora para a Igreja Católica para perguntar qual é a verdade deste assunto. E nós vamos para o Catecismo e olhamos lá, e lá temos essas palavras que eu copiei do Catecismo Católico. Pergunta: você tem qualquer outra maneira de provar que a Igreja tem poder para instituir dias santos? Resposta: se ela não tivesse tal poder, não poderia ter feito o que todos os religiosos modernos aceitam. Ela não teria substituído a observância do sábado, o 7º dia da semana, pelo domingo, o 1º dia da semana. Mudança para a qual não há qualquer evidência bíblica. Essa é do Catecismo Doutrinário do padre Stephen Keenan. A Igreja Católica disse que não há nada na Bíblia que disse que devemos guardar o domingo. Foi mudado pelos homens. Outro catecismo. Pergunta: como se prova que a Igreja tem poder para instituir festas e dias santos? Resposta: pelo fato de terem mudado o sábado para domingo, o que foi aceito pelos protestantes. Outro catecismo. Pergunta: qual é o dia de repouso? Resposta: o dia de repouso é o sábado. Pergunta: por que guardamos o domingo ao invés do sábado? Resposta: guardamos o domingo no lugar do sábado porque a Igreja Católica, no Concílio de Laodiceia, 336 Anno Domini, transferiu o dia de adoração do sábado para domingo. Agora eu vou perguntar aos teólogos protestantes. Eu vou perguntar a um homem chamado Dwight, presbiteriano. E aqui é o que ele escreveu. Ele disse: o sábado cristão não é domingo. Não pode ser encontrado nas Escrituras e não foi chamado dia santo pela igreja primitiva. Este pastor presbiteriano guarda domingo, mas ele disse que não está na Bíblia. Eu pergunto a outro teólogo famoso, protestante, um pastor Fowler da igreja congregacional.
Ele disse, não há mandamento na Bíblia que nos ordena a observância do primeiro dia da semana como dia santo. Há um homem que guarda o domingo e disse, mas não está na Bíblia. Não pode achar nenhum mandamento. Vamos consultar outro homem famoso que disse a festa de domingo, como qualquer outro dia santo, foi sempre uma ordenança humana e nunca esteve na mente dos apóstolos estabelecer um mandamento divino a este respeito. Estava muito longe da ideia deles e da igreja primitiva. Mudança da lei do sábado para o domingo. Provavelmente no final do século II, uma aplicação falsa uma aplicação falsa começou a ser usada desta natureza. Naquele tempo, o homem parecia já considerar um pecado trabalhar no domingo. Este é Neander, o grande escritor da igreja episcopal. Outro teólogo. Agora estamos consultando Amos Binney, da igreja metodista. Ele disse, não há mandamento na Bíblia sobre batismo infantil, nem sobre a guarda do primeiro dia da semana. E agora aqui tem um muito interessante. Por a igreja luterana, o manual do sábado de Cox. Ele disse, a guarda do dia do Senhor não é baseado em nenhum mandamento de Deus, mas sim na autoridade da igreja. E agora mais um, agora da igreja batista. Disse, havia um mandamento que ordena guardar o sábado, e este sábado não era domingo. Alguns podem assegurar com triunfo que o sábado foi mudado para domingo com todos os direitos e responsabilidades. Eu sinceramente gostaria de ter informação sobre esse assunto, o qual tenho estudado durante anos. Onde poderíamos encontrar um relato desta mudança? Não no Novo Testamento, de forma alguma. Não há autoridade bíblica para guardar o domingo. Sei perfeitamente que o domingo foi estabelecido como dia de guarda na história da igreja primitiva, mas não é uma tragédia o fato de ter vindo marcado com o nome do Deus Sol e manchado com apostasia. O pastor batista Edward Hiscox disse que o sábado não é domingo e a guarda de domingo não está na Bíblia. Jesus nos indica, ele disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E o que nós vamos fazer? Escuta bem o que estou dizendo, meus amigos. Escuta bem o que eu vou falar agora, porque é muito importante. Eu sei que muitos cristãos sinceros, pessoas amáveis e bons que amam a Jesus, guardam o domingo. Eu sei isso. Eu sei que eles são bons cristãos. Alguns deles são muito melhor do que eu. Eu sei que terão muitas pessoas no paraíso que guardam o domingo. Não quero que ninguém saia daqui dizendo que esse pastor disse que quem não guarda o sábado não vai para o céu. Eu não estou dizendo isso. Eu creio que existem muitas pessoas sinceramente guardando o domingo pensando que está certo. Mas será que são sinceramente erradas? Eu tenho estudado isso toda a minha vida. Nunca achei um motivo nas Escrituras para guardar o domingo. Mas achei muitos motivos que a Bíblia fala para guardar o sábado. Embora que eu respeito todos os meus amigos que guardam o domingo, respeito totalmente. Eu, ao ler a Bíblia, preciso tomar uma decisão. Sabe qual é essa decisão? Obedecer os mandamentos de Deus. Fazer o que Deus disse. E por isso eu guardo o sábado. Não é porque minha igreja guarda o sábado. Tem nada a ver com a igreja. É porque a Bíblia disse que devemos guardar o sábado. Um missionário visitou o rio Ganges, na Índia. Lá ele viu uma senhora com 2 crianças. Ele sabia o que estava acontecendo.
essa senhora estava pronta para sacrificar um dos seus filhos para o rio Ganges, que é o rio sagrado para eles. E o missionário disse, não joga sua criança no rio, não precisa fazer esse tipo de sacrifício. Essa criança vai morrer sem motivo. Jesus morreu por teus pecados, não precisa desse sacrifício. Mas ela não escutou, disse, nossa religião é assim, eu vou fazer assim. Ele não queria assistir à cena e ele foi embora para a cidade. Ele pensou qual é a criança que ele vai jogar, porque uma criança estava doente e outra criança estava com saúde. E no dia seguinte ele se encontrou com a mulher na cidade e ela estava com a criança doente. Disse, a senhora achou que precisava sacrificar uma criança, por que não sacrificou a criança com saúde, com a criança doente, para ficar com a criança com saúde? E ela olhou na cara do missionário e disse, senhor missionário, eu não sei o que fazem os cristãos, mas em nossa religião, nós sempre damos o que é melhor para nosso Deus. Meus amigos, eu quero dar o que é melhor para meu Deus. Eu quero obedecer o meu Jesus, não obedecer os homens. Eu quero fazer o que Jesus fez. Eu quero seguir o seu exemplo. Eu quero fazer o que Ele mandou, porque Ele é meu Salvador. Este rio Ganges não teve maneira de salvar esta senhora, nem jogando sua criança, mas há um outro rio. Um rio que Deus nos deu. É uma fonte. É o sangue de Jesus Cristo que nos salva. Nós não somos salvos pela lei de Deus. Nós não somos salvos pelo dia que guardamos. Nós somos salvos somente com essa fonte que Jesus nos deu. Eu quero beber dessa fonte. Eu quero receber a salvação desta fonte. Convido a todos a usar essa fonte de salvação. Eu sei de um rio, de um perfeito manancial. Sim, eu sei de uma fonte de vida, amor e paz. Quem vier à fonte de água pura e salutar, não voltará a ter sede, pois Cristo satisfaz. Foi ali, bem junto à fonte, que a mulher apareceu. Sua vida estava em ruínas por pecar, chorou, sofreu.
Ele a viu e a perdoou. Deu-lhe dessa água viva e ela aceitou. Eu sei de um rio, de um perfeito manancial. Sim, eu sei de uma fonte de vida, amor e paz. Quem vier à fonte de água pura e salutar, não voltará a ter sede, pois Cristo satisfaz. Oremos a Deus. Pai nosso, te agradecemos essa fonte, manancial que nos traz a salvação. Abençoe cada de nós para que possamos beber dessa fonte. Ajuda para que possamos voltar amanhã à noite para estudar o poder do Espírito Santo e que fará em nossa vida. Abençoe cada de nós hoje à noite, pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E te dê a paz. Estamos um pouco mais longos hoje das outras noites, mas eu queria falar uma palavra só. Eu deixei um cartão na mão de cada pessoa, um cartão que fala sobre o assunto que falamos hoje à noite. Se alguém, depois de ter ouvido este assunto, pensa que gostaria de obedecer a Deus em todas as coisas, incluindo o quarto mandamento que disse que devemos guardar o sábado, eu peço que coloque o seu nome neste cartão e entregue na saída, para que possamos orar em seu favor. Amanhã à noite, possivelmente, a reunião mais bonita de toda a série, o pecado que Deus não pode perdoar. Ao sair daqui amanhã à noite, cada pessoa vai saber se já cometeu esse pecado ou não,
e qual é o pecado que Deus não pode perdoar. Deus abençoe cada um. Boa noite. Até amanhã.